Mas para dar algum contexto, é, tem sido razoavelmente comum eu esbarrar em algumas streams. Eu gosto de ficar assistindo conteúdo da galera, principalmente de galera que tá tentando iniciar na área, tá tentando aprender. É legal ver o esforço que as pessoas têm para tentar aprender programação. É, mas ao mesmo tempo, tem algumas paradas que eu olho assim e vejo com certa preocupação sobre como que isso se apresenta para elas, né? Eu vejo pessoas usando o chat GPT para aprender. Eu não sei exatamente o que pensar sobre isso, porque bom, já tem toda uma discussão em torno da inteligência artificial e o papel que ela está tendo na vida das pessoas e como isso afeta uma série de outras coisas. E eu, sinceramente, eu não quero. É. é o Donossauro comentou que pensa bem mal sobre isso. Eu sinceramente, eu não quero entrar nesse mérito, assim. Eu tenho minhas próprias opiniões a respeito, mas eu também sei que nem todo mundo tem condições, por exemplo, de pagar um curso, e ainda por cima tem um outro fator de que é como que as pessoas avaliam um curso, ainda mais uma pessoa que está começando, como que ela entende, né, por onde que ela começa. Tem recurso disponível no de graça, né, pela internet. Inclusive, algumas pessoas que eu vejo usam conteúdo do Guanabara pra aprender Python, por exemplo. Eu sei que o Dinossauro que tá aqui assistindo, inclusive, tem conteúdo dele mesmo, eu vi no GitHub dele. Eu não sei se ele tem, acho que tem live de Python. Eu nunca acompanhei nenhuma live específica de Python. Quando eu comecei a acompanhar ele tava fazendo o curso de Fast API, mas ainda assim, também é conteúdo gratuito. Tá disponível. E é um pouco é um pouco difícil entender como que essas coisas chegam para as pessoas que estão tentando aprender, mas ao mesmo tempo, acho que um outro ponto que é o que mais me chama atenção, na verdade, é um certo imediatismo que as pessoas têm, que eu até entendo. A gente está vivendo essa, essa época em que as coisas precisam acontecer rápido, né? Tipo, tudo tem que acontecer tudo muito rápido. Inclusive, o processo de aprendizado tem que ser muito rápido. Então, é muito provável também que o problema não é o conteúdo estar disponível, não. O problema é a falta de paciência que as pessoas hoje em dia têm de passar pelo processo de aprendizado, né? Esse é um ponto que eu acho que a gente não vai conseguir medir isso. E sinceramente, acho que, tipo, tem o que fazer, certo? Não tem um jeito de solucionar esse problema. Não tem não sei que tipo de estratégia a gente pode usar para poder aplicar esse problema. E a quantidade de conteúdo também. E aí, falando de quantidade, tá aqui o tio adicionando a isso. Então tem esse ponto que é a, a necessidade que as pessoas têm de ter uma certa, como é que eu posso dizer, rapidez no processo. E aí tem, em consequência disso, eu imagino, a, a forma como as pessoas que querem entregar esse conteúdo tentam responder para essa demanda por velocidade. Então acho que isso acaba criando um ciclo vicioso, né? Tipo, acaba causando um problema enorme. E eu não tô necessariamente. Acho que o problema, como a gente como eu acabei de falar, é o contexto que a gente tá vivendo agora. Então, eu tô tentando tirar as coisas de contexto pra não. A ideia aqui não é expor ninguém, não é constranger ninguém. Pelo contrário, a ideia aqui é ajudar na medida do possível. Então, deixa eu tentar resgatar aqui isso de uma forma que seja um pouco mais
um pouco mais tranquila de usar. Ontem eu estava acompanhando uma live em que a pessoa estava tentando resolver um exercício que o Guanabara estava propondo. E eu vou pegar esse exercício aqui, usar ele como guia. Só preciso lembrar onde é que tá. Peraí. Eu tenho certeza que eu tô com ele aberto aqui. Eu só preciso, só preciso me organizar um pouco. Ah, eu comi bola? Não, tá aqui. Tá aqui. Ah, ótimo. Deixa eu lá, vai. Vamos lá no canal, acho que é Cursos em Vídeo, é isso? É, Curso em Vídeo, acho que esse é o canal. Ah, tá bom. Deixa eu compartilhar minha tela, vai. Parada na sua casa. Vai fazer bem. Eu tô. Até agora eu não tinha compartilhado, eu tô indo compartilhar agora. Normal. Eu tô aqui, eu tirar isso aqui, não faz parte do que eu tô tentando. A ideia hoje. Eu tinha uma ideia diferente. Eu tava pensando hoje em dedicar essa live pra poder explorar o que eu tava comentando no final da live de ontem, que é o Motion Canvas. E se der tempo, eu vou fazer isso ainda. Que é uma parada de para você conseguir fazer animação via código. Ele gera um vídeo, ele tem todos os mecanismos para fazer sincronização com voiceover, para você poder fazer, enfim, é uma parada muito foda. Eu ainda pretendo fazer isso, se eu não der tempo de fazer isso hoje, eu vou deixar fazer amanhã, mas só para deixar as pessoas cientes do que o tio tem em mente. Mas eu acordei muito motivado em trazer essa discussão. Deixa eu botar um lo-fizinho aqui só pra não ficar esse silêncio também. Eu tô. Pra variar, eu tô um pouco atrapalhado aqui. Tá, vai ser isso aqui mesmo. Deixa isso aqui. Então, deixa eu tentar encontrar qual que era o vídeo em si, tá? Deve ter uma playlist que deve ser o curso de Python, é isso? Eu devia ter preparado isso aqui melhor antes de começar de abrir a live. Mas tá tudo bem. Já devia ser fácil de encontrar isso, certo? Deixa eu procurar isso aqui, sei lá, desafio 5. Isso é tudo que eu tenho de informação. Não é maior, é tipo um... Python. Ele faz em inglês também, é isso? O quinto desafio da sua lista. Eu devia ter esperado, me preparado melhor antes de abrir isso aqui. Não é esse aqui, faço um programa que lê um número inteiro. Não é. Vamos lá. Vou colocar assim, Python... Eita. Python... Cédulas, é isso? Deixa eu ver se assim vem. Simulador de caixa eletrônico, deve ser esse aqui. Chegamos aqui à resolução de um exercício que muita gente ficou com dúvida. Essa aqui é a solução, na verdade. Deve ter um vídeo referente ao exercício propriamente dito, não? Cria um programa... Caixa eletrônico.
Deixar assim, caixa eletrônica. Isso aqui é uma playlist, talvez vocês vão lá. Exercício. Poxa vida. Eu tô me sentindo um estúpido tentando buscar uma parada que deveria... Provavelmente deve estar bem fácil de encontrar se eu fosse um pouco mais... Isso, eu sei que tá no módulo de estrutura de controle. Eu sei que tá aqui. Começa aqui. Eu tô abrindo as abas de uma forma... Vamos lá. Comparando números... Repetição for, contagem regressiva, contagem de pares, soma dos pares, progressão aritmética, números primos. Será que tá... Simulador de caixa eletrônico. Chegamos aqui à resolução de um exercício que muita gente ficou com dúvida. Eu acho que eu não vou conseguir encontrar o vídeo do exercício propriamente dito. Certo? E eu acho que o vídeo aqui tá mais baixo do que a música, certo? Foi mal. Lá durante a aula 15 do mundo... Bom, vamos lá, vai. Vamos... Então, peraí. vamos dar o devido contexto. Antes de mais nada. Eu acho que o timer que eu setei aqui não foi configurado no fim das contas. Então, paciência. Eu vou... De vez em quando... Pode ser que eu me dirija a quem estiver assistindo pra falar que isso aqui é um conteúdo pra pessoas que estão começando em programação. Se você não tem paciência com esse conteúdo, talvez você não queira estar aqui. Tá? Tipo, e tudo bem assim, tá? Tipo, de boa, sem problema nenhum. Porque isso aqui é direcionado pra iniciantes. E eu tô falando iniciantes assim... Não é nem iniciantes em Python, é pessoas, por exemplo, que... Inclusive iniciantes em Python, mas de preferência pessoas que nunca programaram, estão tentando aprender agora e iniciar na área, né? Esse é o primeiro ponto. Perdão. A primeira coisa que eu queria... E agora sim, falando com as pessoas que estão iniciando. Se alguém disser pra vocês que programação é fácil, desconfie. Porque não é. E na boa, eu tô falando isso inclusive aqui nos pés de alguém que tem décadas de experiência. Então, esse é o primeiro ponto, assim. Programação não é fácil. E nada do que eu disser aqui deveria ser interpretado como uma tentativa de simplificar a parada. Não é uma parada simples. A aula que o Guanabara tá tentando ensinar aqui, ele tá num módulo de estruturas de controle. E estrutura de controle é meio que uma etapa crucial na formação de alguém que tá tentando aprender a programar. Porque é quando você vai aprender sobre estruturas de repetição, estruturas de seleção e como que você usa elas. É a primeira ideia que alguém tem de como um programa pode começar a se tornar algo dinâmico. Porque até então, tudo que a pessoa exercitou é uma parada muito estática. Tipo, hello world, tipo, exiba essas mensagens, obtenha esses dados, exiba isso, né? Mas na hora que ela começa a lidar com estruturas de seleção e estruturas de repetição, é quando o programa começa a falar assim, tá, eu consigo me comportar de uma forma muito mais dinâmica do que isso que você fez até agora. E é muito comum algumas pessoas terem a sensação de que no momento que elas entenderem isso, elas entenderam o que é programação. É muito comum você começar a ver, e como eu já vi, em diversas formas, tipo, as pessoas reduzirem a linguagem de programação inteira a só as estruturas de controle e começar a tratar como se fosse só isso que ela precisa aprender para poder dominar uma linguagem de programação. E isso é uma bela de uma demonstração do que a gente chama de Dunning-Kruger Effect, certo? Tipo assim, porque é desafiador você aprender isso. Mas depois que você aprende, isso começa a passar
Isso passa a ser uma parada cada vez mais fácil. E à medida que você resolve exercícios, isso começa a ficar cada vez tão mais simples e tão mais... como é que eu posso dizer? Tão mais fluido na forma como você começa a resolver exercícios de programação, que faz você adquirir uma certa confiança no que você está fazendo. E isso é exatamente o que o Dunning-Kruger Effect é. Você começa a se sentir tão confiante que você começa a deixar de entender que você só está começando ainda, né? Então, e isso acontece em diversas etapas no desenvolvimento da sua carreira, né? Tipo, então, falando de mim mesmo, então, quando eu tava no colégio lá, eu fiz processamento de dados na época. Esse curso nem existe mais, né? A gente não olha mais para tecnologia da informação como processamento de dados, porque tem tanta coisa acontecendo além disso. Mas quando eu aprendi estruturas de controle, principalmente porque as linguagens que eu usava na época eram, de certa forma, bastante limitadas, se você considerar tudo que tem disponível hoje em dia. Então eu aprendi Clipper, COBOL, BASIC. Então, basicamente, estruturas de controle é meio que o que torna essas linguagens o que elas são. Eu tô simplificando pra caramba, mas mas no contexto onde eu tava, no tempo onde, né, no tempo em que eu aprendi isso, foi no meio dos anos 90, no contexto onde eu tava, e ainda mais, né, quando eu falo contexto onde eu tava num colegial técnico de processamento de dados, você não vai conseguir aprender muita coisa realmente, né? Você não vai, naquela época, a pessoa não ia ensinar, por exemplo, sobre exam, não ia ensinar sobre, sei lá, distribuição, que já tinha formas de distribuição naquela época. Isso não vinha, não fazia sentido você tentar ensinar isso para alunos do ensino médio. Então, meio que tudo que você tinha que aprender naquela época era exatamente isso. Estruturas de controle e funções, no máximo. Então meio que todo mundo, a galera que curtiu programação durante essa etapa e se formou, né, naquele curso, saiu muito cheio de confiança de que eu consigo fazer programas agora, eu sou um programador e não tem ideia do que tá faltando ainda para aprender. E em outros pontos da minha vida eu passei mais ou menos pela mesma coisa. Eu tava com 2 anos de experiência já em programação em Visual Basic. E eu lembro como foi o sentimento que eu tive quando eu falei: nossa, eu tô desenvolvendo sistemas. Agora eu desenvolvo sistemas, eu sou um desenvolvedor de sistemas. Hoje a gente usa um acrônimo para... Na verdade, esse acrônimo sempre existiu, eu acho, sei lá quando que ele foi criado, mas é o CRUD, era isso que eu fazia, era CRUD. E eu era programador Visual Basic em 2000, 2001, por aí, quando a empresa me descolou um evento para ir na Microsoft. E eu fui na Microsoft para poder assistir a uma palestra, e nessa palestra veio um kit que a gente recebia, que era um kit de... um Software Development Kit do Visual Basic 6, naquela época. E esse kit vinha, além de, sei lá, alguns materiais impressos, algumas coisas, vinham dois CDs. Engraçado falar de CD hoje em dia. 2 CDs com um curso completo em Visual Basic na época. E eu falei: caramba, olha que legal, tem, sei lá, um curso completo de Visual Basic agora, que eu posso ir lá e dar uma olhada. E eu lembro quando eu fiquei extremamente impressionado quando eu constatei que tudo que eu sabia tava nos primeiros 2 ou 3 capítulos de 10 do primeiro CD. E ainda tinha mais um CD com coisas bem mais avançadas, que era, sei lá, o Windows DNA, o modelo COM, era uma parada, enfim. Então, esse foi o primeiro choque de realidade que eu tive, porque eu tava me sentindo assim: nossa, eu tô desenvolvendo sistemas, eu sei conectar num banco SQL, sei fazer, e de repente você se dá conta de que, na verdade, você não tá fazendo nada.
Então tem momentos na sua carreira que você vai passar por isso. Estrutura de dados é um desses momentos pra muita gente que eu conheci ao longo desse tempo, assim. Tipo, e ainda hoje eu lembro de ter visto uma live específica em que alguém falou assim, eu vou aprender COBOL. A pessoa já era programadora, mas colocou na cabeça, eu vou aprender COBOL. E abriu lá um curso qualquer de COBOL. E olhando para um código COBOL, começou a ver uma determinada padrãozinho de código onde ele falou, isso aqui parece ser um for. Ah, isso aqui é um for. Gente, isso aqui é um for. E ele, tudo bem, eu acho que foi piada, mas ainda assim, aquela piada que incomoda um pouco. Ele abriu o LinkedIn dele na hora, foi lá e colocou a habilidade nova COBOL. Então, de novo, eu acho que foi piada, mas essa piada meio que representa isso que eu tô dizendo, sobre como que algumas pessoas reduzem a programação. Era um bloquinho com um GoTo, mas era exatamente isso. Um bloquinho com algumas instruções com o GoTo, e ele identificou ali, tinha um contador, tinha uma condiçãozinha, então dessa forma ele falou, isso aqui é um for. Mas isso representa basicamente o que eu tô querendo dizer sobre essa forma como é natural você ouvir algumas pessoas falar, é só você aprender como é que faz um if e como é que faz um for e você já sabe aquela linguagem. E talvez em algum ponto do que eu vou falar aqui pode até corroborar um pouco com esse tipo de discurso, e por isso que eu tô dedicando um certo tempo pra dizer, não é isso que eu tô tentando trazer. Eu tô tentando estimular uma outra abordagem que você vai ter na hora de estudar programação. Então, para isso, eu falei do Dunning-Kruger Effect. É legal você saber disso, porque talvez, na hora que você mais precisar, você se lembre do tio falando, ou de alguém falando sobre isso, e você possa se questionar um pouco e falar assim, peraí, será que eu não tô confiante demais nas coisas? E tá tudo bem, assim, isso não é um problema. Todo mundo passa por isso. E todo mundo passa por isso inúmeras vezes ao longo da carreira, tá? Isso não é algo com o qual você precisa... É legal você estar ciente de que isso pode acontecer, mas não é algo que precisa necessariamente fazer se sentir culpado, ou culpada, ou nada do tipo. A ideia aqui é trocar ideia. Então vamos tentar ilustrar basicamente, acho que uma das coisas que eu acho que pra mim ajudou muito na época que eu tava aprendendo. Se de alguma forma pra mim aprender programação foi algo simples, eu não acho que tem que ser simples pra todo mundo, não é esse o ponto, mas se de alguma forma eu conseguir aprender com facilidade, algumas das coisas que ajudaram a ter essa facilidade são algumas das ferramentas que eu vou apresentar aqui pra quem tá iniciando. E ambas as ferramentas são não se preocupa com a linguagem ainda. Porque não é isso que é o problema pra muita gente que tá iniciando. Pra muita gente que tá iniciando, o problema não é o Python, ou o JavaScript, ou qualquer que seja a linguagem que você aprendeu, que você resolveu aprender, que você está motivado a aprender. Então, o exemplo que me motivou a vir aqui, que era a pessoa estava tentando resolver esse exercício. Eu não vou procurar o vídeo do exercício, vou começar pelo vídeo da solução, porque ele provavelmente vai apresentar o exercício novamente nessa solução. Mas é um exercício bem simples. E eu tô falando bem simples, de novo, não é pra constranger, mas é pra fazer começar a partir de um ponto de partida onde eu espero que quem quer que veja isso comece a entender que o desafio que você tá tendo agora não é com Python. O desafio que você tá tendo agora é como que você pensa na proposta do exercício e reflete sobre ela antes de pensar em Python. E
naturalmente vai ter pessoas que vai dizer, eu nunca aprendi nada disso, e eu aprendi a programar, e eu tô programando hoje, tô ganhando dinheiro com isso, então isso aí que esse tio tá falando não tem nada a ver. Enfim, não tem nada que eu possa fazer pra poder contribuir melhor. Realmente tem gente que tem certa facilidade em aprender determinadas coisas, mas isso não deveria tornar a vida de ninguém mais difícil. E a ideia que o tio tem aqui é, volta um pouco. Vamos voltar um pouquinho e falar um pouco sobre pensamento computacional. O Donossauro acabou de mencionar isso no chat. Vamos pensar um pouco sobre pensamento computacional. E eu vou falar de 2 ferramentas muito simples, mas que fazem toda a diferença para quem tá tentando começar. A primeira delas é pseudocódigo. Então vamos primeiro ver qual que é a ideia do exercício por trás do que o Guanabara está dizendo aqui. 2 do seu curso de Python. Nós vamos simular. Eu vou tirar essa música porque ela vai atrapalhar a gente. Vamos deixar o áudio só do vídeo mesmo e... vamos começar daí. Um caixa eletrônico. Por exemplo, aqui, ó. Qual valor você quer sacar? Eu quero sacar R$120. R$120 vai me dar 2 cédulas de 50 e uma cédula de 20, né? Volte sempre ao banco do curso em vídeo. Tenha um bom dia. Vamos executar novamente. Eu quero sacar R$1.765. Então ele vai me dar 35 cédulas de 50, uma cédula de 10 e 5 cédulas de 1, que vai dar R$1.765. Como é que eu fiz isso? Como é possível ficar contando cédula? Você deve ter rachado a cabeça para tentar fazer isso. Eu espero que você tenha conseguido fazer. E se você não conseguiu fazer, não copie a minha resposta. Veja esse vídeo até o final, entenda o fundamento e tente criar a sua própria solução. Então é isso. O exercício é esse. Eu acho que é bom avisar. Eu não sou programador Python. Eu escrevi pouquíssimo código Python na minha vida inteira, assim. Eu tive algum contato com Python na faculdade, quando eu tentei fazer um web crawler. Mas foi muito breve, e foi só pra fazer essa tarefa. Eu tive algum contato com Python ajudando... Meu filho curte Python. Ele gosta, ele tenta fazer coisas, e aí ele tava com dúvidas. Ele veio me perguntar sobre o algoritmo do Dijkstra e o algoritmo A-Star, enfim. E aí a gente tava conversando um pouco sobre isso, eu sentei com ele, a gente codou um pouco ali e foi em Python, mas era mais ele que tava programando, embora eu curti um pouco da forma como ele tava fazendo e me envolvi um pouco na implementação. Então, acho que esse é um bom ponto de partida, assim, tipo... Porque eu vou falar de Python aqui. É o que o Guanabara fala, é a linguagem que a pessoa que estava tentando fazer o exercício também estava usando, mas ao mesmo tempo eu vou demonstrar como o maior desafio que tem aqui não é o Python, né? O maior desafio desse exercício que o Guanabara está propondo não é o Python. É lógico, você tem que aprender lá a estrutura de controle bom, tem diversas formas de resolver esse exercício, inclusive formas que não precisam da estrutura de repetição, mas ele está propondo aqui que você use a estrutura de repetição para poder solucionar esse exercício, e eu meio que vou seguir a dele, porque tá tudo bem. E talvez a gente possa até conversar sobre outras formas de resolver, mas definitivamente eu vou também tentar direcionar isso para a ideia de outras linguagens. Porque aí talvez quem quer que esteja iniciando começa também a entender que, primeiro, como estruturas de controle é uma parada que está presente em diversas linguagens. E como o pensamento computacional por trás do exercício é o que é o verdadeiro desafio. Porque depois que você resolve a ideia de como que isso precisa ser implementado, você vai sentir certa facilidade em implementar isso em qualquer linguagem que você quiser. Posso estar sendo muito generalista agora, talvez tenham certas linguagens que você não vai ter essa facilidade, mas definitivamente as linguagens que você mais vai encontrar por aí que
que o pessoal tenta aprender quando está iniciando, vão ter soluções muito simples para implementar esse programa. E aí, como eu falei, isso é um dos motivos que fazem algumas pessoas reduzirem a linguagem a só isso e é o primeiro como fala, a primeira curva da estupidez no Dunning-Kruger Effect, de você começar a achar que é só isso que trata a programação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser... A primeira ferramenta que eu quero demonstrar é uma ferramenta que a gente chama de pseudocódigo. Algumas pessoas vão dizer, mas ela também pode usar o Portugal ou o Portugal. E o primeiro ponto que eu quero deixar claro é pseudocódigo para mim é um texto livre da ideia de um interpretador ou de alguma coisa que possa começar a te dar mensagens de erro porque você está errando na sintaxe. Porque, para mim, pseudocódigo é algo que tá... Não vai ter nenhum tipo de julgamento sobre o que você escreve. Então, vamos lá. Eu vou abrir um editor de textos. Você pode fazer isso no papel. A ideia é essa. Você pode pegar um pedaço de papel e fazer isso. Você pode pegar um editor de texto também. Mas ainda assim, eu estou tentando reforçar a ideia de que é um espaço onde você vai digitar coisas livres. Você não precisa encarar uma ferramenta que vai te dizer isso aqui tá errado. Porque não é esse ponto. O ponto do pseudocódigo é como que você organiza o seu pensamento a respeito disso. Então eu peguei um editor aqui. Deixa eu aumentar aqui ele para poder ficar visível para quem estiver assistindo a live. E deixa eu tirar, sei lá, qualquer coisa aqui que... don't show this again. Não é isso. Eu só quero... Isso, vai. Não mostra de novo. Tá bom. Então, pseudocódigo nada mais é do que um programa que funciona na sua cabeça. Ele não precisa funcionar em nenhum outro lugar. Então não existe nenhuma palavra que você possa digitar aqui que vá ser de alguma forma usada para dizer tá errado o que você está escrevendo. A não ser a sua própria linha de raciocínio. É a sua linha de raciocínio que tem que julgar o que você está escrevendo aqui. Bom dia, tudo bem? Sidiev. É isso? É assim que... Siddev, perdão, eu li errado. Então você começa de um jeito bem simples. Tio, como que eu começo? Não tem uma regra estabelecida para isso quando você está trabalhando com pseudocódigo. Mas, primeiro, começa com o que você tem. Então, vamos ser bem simplista aqui. Eu tenho cédulas. Você pode escrever em português e do jeito que você quiser. Eu tenho cédulas de R$50, eu tenho cédulas de R$20, cédulas de 10 e cédulas de R$1. É isso. Essas são as cédulas que eu tenho. Tio, eu não posso colocar isso aqui numa anotação de array, assim? Pode, você pode fazer o que você quiser, contanto que sirva para você entender o que você tá, o que você tem em mente. Você tem que fazer um programa que, antes de mais nada, precisa obter do usuário quanto que ele quer sacar. Esse que é a proposta aqui do Guanabara. Deixa eu até voltar aqui para isso, olha só. Então, você precisa perguntar para o usuário do seu programa quanto que ele quer sacar e você então precisa dizer para ele, no final da execução, o número de cédulas que ele vai receber quando ele efetua esse saque. E é só isso, tá? Então qual que é o valor? Você pode dizer assim, você pode literalmente escrever assim, solicitar o valor que o usuário ou cliente ou, né, que vamos lá, a pessoa quer sacar e atribuir a variável
valor. Eu posso até dar um destaque só para valor aqui, só para poder... eu não estou usando Markdown, então nem adianta. Vou só colocar assim, valor. Acabou. Eu posso colocar assim, eu não quero criar confusão aqui. Eu quero só ter certeza de que você entenda que isso aqui é um nome, né? Se eu tiver que apelar, algumas vezes eu falei aqui sobre o livro, né? Estrutura e interpretação de programas de computador, Structure and Interpretation of Computer Programs, que traz essa ideia, assim, que uma linguagem de programação, ela te dá... eu tô na frente do texto, deixa eu te ouvir pra cá. Uma linguagem de programação tem que te oferecer 3 elementos que vai te permitir trabalhar com programas. O primeiro são expressões simples. O segundo são composições, formas de combinar essas expressões. E o terceiro são abstrações, formas de você dar nome para os valores que você gera. Então, isso aqui é um nome. Você só está dando um nome porque você não sabe o que a pessoa vai digitar. A pessoa pode digitar qualquer valor. Então, o que você faz? Você dá um nome para salve, predador. Bom dia, tudo bem? Hoje a live é um pouco de surpresa aqui. É um assunto um pouco diferente. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é criar uma ideia de abstração na sua cabeça. Eu não sei qual que é o valor que a pessoa vai digitar, eu preciso só dar um nome para esse valor. Esse valor é X, eu posso colocar X, eu posso colocar valor, eu posso colocar quantidade, eu posso colocar... Não importa, eu vou colocar valor. O importante é você ter na cabeça qual foi o nome que você deu e o que isso significa. Ele tem que ter um significado para você. Esse é o primeiro ponto. Bom, o Guanabara está tentando propor esse exercício no momento que ele está tentando explicar estrutura de repetição. E uma estrutura de repetição nada mais é do que exatamente uma forma de falar para o programa repetir um determinado grupo de instruções, certo? Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é pseudocódigo. Eu não tenho regras aqui que vão influenciar sobre como que eu deveria digitar essa parada. Eu só falo repetir enquanto enquanto eu posso usar o nome que eu defini aqui enquanto o valor for maior que 0. Eu posso usar exatamente dessa forma. Essa aqui é a instrução. E eu coloco 2 pontos. Tipo, precisa ser 2 pontos? Não precisa ser 2 pontos. Eu posso... Não importa. Eu tenho que identar? De novo, não importa. Essas regras não se aplicam aqui. Mas você pode criar uma forma de que você pode aderir a uma estética desse texto que te ajude a visualizar e interpretar ele depois. Então, identar pode ser uma forma de você fazer isso, ou você criar, naquela época, quando a gente aprendia Pascal, você tinha um começo e o fim. Então, né, enfim, tem linguagens que são que colocam as coisas nesses termos, ou você pode criar um bloco literal, um escopo léxico igual algumas linguagens propõem. Não importa, contanto que funcione para você. Esse é o mais importante. Isso só precisa funcionar na sua cabeça. Então eu vou usar 2 pontos aqui. Repetir enquanto o valor maior que 0. Certo? E aí eu tenho essas cédulas. 50, 20, 10 e 1. Certo? Eu posso dar nomes para elas também, mas eu vou usar... Eu vou tratar a forma como eu estou escrevendo aqui como os nomes já. Na hora de você traduzir isso para uma linguagem de programação, os nomes normalmente seguem umas determinadas regras. E aí, deixa para aplicar essas regras depois, quando você for levar para a linguagem de programação. Do end. Essa é a piada do Ruby. Tipo, a gente começa a ver um monte de do end.
Então, tudo bem. Se o valor maior que 0, significa que você tem que... Você tá devendo ainda. Certo? Vamos supor que o valor que a pessoa digitou é 0. Então você não precisa fazer nada. Então é isso que é legal do bloco de estrutura de repetição, é que ele coloca essa condição. Se o valor for maior que 0. Se a pessoa selecionou 0, você não precisa fazer nada. Você simplesmente vai embora. Você sai a estrutura segue o caminho dela. Mas a partir do momento que o valor for maior que 0, então tem coisas que você precisa fazer. Você precisa entregar coisas para o seu usuário, para a pessoa que está usando o seu programa. Então a primeira coisa que você tem que fazer é eleger uma forma de selecionar. Então o legal desse exercício é que ele usa 2 estruturas de controle. Uma estrutura de repetição, mas ele também precisa de uma estrutura de seleção. Você tem essas cédulas aqui que você pode usar para poder fazer o que o seu olha só, o bot funcionou, que legal. Então o tio agora pode ficar um pouco mais sossegado com relação aos desavisados que por algum motivo aterrissarem aqui. Então você tem essas cédulas que você pode usar e você precisa ter uma forma de selecionar as cédulas que você vai utilizar. Tem diversas formas de você fazer isso, mas a que o tio mais gosta é você fazer por eliminatória. Então, por eliminatória significa, eu tenho um valor, eu não sei quanto que é, mas ele claramente, na hora que ele entra aqui, significa que ele é maior que 0. Então, como que eu vou eliminando esses valores aqui para chegar na cédula que eu quero? E o tio vai usar uma regra eliminando do maior para o menor. Porque talvez eu esteja antecipando um passo do processo que eu estou antecipando um passo do processo que diz respeito à eficiência disso. Faz mais sentido, por exemplo, eu entregar uma nota de 50 do que 50 notas de 1. Né? Então, se eu partir do maior para o menor, eu vou ter uma certa eficiência na forma como o meu programa funciona. Então, partindo do maior para o menor e indo pela ideia de eliminatória, eu começo a dizer o seguinte: se o valor é maior ou igual a 50, eu vou colocar acrescenta uma nota de 50 no saque, ao saque. Então, aqui, já tem coisas aqui que estão começando a aparecer. Primeiro, o que é o saque? Né? Então, de novo, lembra dos nomes? Os nomes são importantes aqui. A gente está criando abstrações que na nossa cabeça fazem sentido. Então, eu já estou começando a ter uma ideia de que, além de valor, eu tenho mais uma parada aqui que precisa ser... que eu preciso acompanhar, entendeu? Que eu preciso controlar sobre o que esse programa vai fazer. Eu não faço a menor ideia de como é que eu vou fazer isso aqui ainda. Tudo que eu sei é que eu tenho um saque. Então, eu posso assim, definir... Eu posso tratar as coisas dessa maneira. Definir uma variável chamada... Ele tá tentando interferir... Eu vou tirar esse Python daqui e vou só colocar plain text. Porque eu não quero que a linguagem interfira. Chamada saque para guardar o resultado o resultado da operação. De novo, isso aqui não tem cara de ser um programa, porque não é. Ele é só na sua cabeça. Você acrescenta uma nota de 50 ao saque. Bom, então eu eliminei o primeiro caso. Né? Tem mais coisas para fazer, mas eu tô tentando seguir uma linha de raciocínio aqui. Vamos seguir adiante com essa linha de raciocínio.
que é continuar com as eliminatórias. Então, se não, né, provavelmente quem já tem ideia da linguagem de programação já está fazendo umas associações aqui. Se não, e se o valor for maior ou igual a 20, e aqui está a ideia da eliminatória, né? Eu estou usando essa estrutura de instruções para começar a interpretar certas coisas. Por exemplo, se o valor for maior ou igual a 50, eu entrei aqui. No momento que eu cheguei nesse se não, eu já consigo ter uma ideia de que o valor não é mais maior que 50. Soou estranha essa frase por causa do mais maior. Não é. A gente já sabe que o valor não é maior que 50. Então eu não preciso mais validar isso. Isso aqui já está validado na primeira. Isso que é a ideia da eliminatória. Se isso não é uma parada que você tem facilidade, não tem problema. Você pode, então, tratar isso como outras estruturas. Se o valor maior que 20 e menor que 50. Você pode fazer isso. E tá tudo bem. Né? Então, a forma como você monta isso aqui não tem certo ou errado, aí, contanto que isso funcione na sua cabeça. O tio já tá usando uma forma que vai eliminando os casos a partir daí. Então, se ele for maior ou igual a 20, acrescenta uma nota de 20 ao saque. Olha que legal. E aí eu posso só seguir esse padrãozinho que eu tô fazendo. Se não, se o valor for maior ou igual a 10, acrescenta uma nota de 10 ao saque. E por fim, se não, eu não preciso testar se ele é maior ou igual a 1. Eu já eliminei todas as outras coisas. Tudo que sobra aqui é 1. Então, se não, acrescenta uma nota de 1 ao saque. Então, olha só. Até aqui, as coisas estão funcionando razoavelmente bem. Na minha cabeça, pelo menos. Só que eu tenho um bloco aqui que está falando, ó, repete isso enquanto o valor for maior que 0. E da forma como as coisas estão acontecendo aqui, se o valor for maior que 50, eu dou uma nota e ele escapa o resto, ele volta para cá e ele vai falar assim, ó, o valor for maior que 0. O valor com certeza é maior que 0. Porque ele entrou aqui no maior que 50. Eu não estou fazendo nada com o valor. Então tem coisas que eu preciso fazer aqui para poder fazer com que essa repetição realmente comece a ser ter uma eficácia, né? Que ela funcione corretamente. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é subtrair 50 do valor. E eu tenho que fazer isso, obviamente, nos outros casos, nos outros cenários também. Subtrair. Isso aqui era a principal dificuldade que a pessoa que eu estava assistindo estava tendo. Ela não estava associando a ideia de que não basta só ela criar a estrutura de repetição. Ela precisa atualizar o valor para que isso aconteça bem. Porque o que o programa dela estava fazendo era, por exemplo, se eu tenho que sacar R$50, então o programa estava dando uma nota de 50, 2 notas de 20, 5 notas de 10, sabe? Tipo assim, ele tava... O programa não estava compreendendo a ideia de que o valor que o valor precisava ser subtraído à medida que você começasse a entregar essas notas. Então, subtrair 20 do valor, subtrair 10 do valor e subtrair 1 do valor. Alguém mais experiente pode falar, tio,
Tem formas bem menos complicadas de resolver esse exercício. E tudo bem, eu entendo. Eu tô só seguindo a ideia do Guanabara aqui, que é propor um jeito de solucionar isso usando essas estruturas de controle que ele tá tentando ensinar. É isso. É, eu não sei, assim, o Predador comentou aqui, estrutura de repetição foi o que mais confundiu ele no começo. Eu acho que porque quando eu aprendi isso foi me apresentado primeiro sob um ponto de vista lógico, o que a gente chama de lógica de programação, e aí então a gente teve que fazer exercícios usando pseudocódigo e fluxograma. Então na hora de aplicar isso, a primeira linguagem que eu aprendi foi QBasic. Tá? Tipo, na hora de aplicar isso na linguagem, a associação que eu faço é que isso foi simples porque eu tive que primeiro pensar nisso aqui antes. Mas essa é a minha experiência, né? Tipo, então pode ser que para outras pessoas a experiência não vai ser igual, mas a gente tem aí uma legião de pessoas que aprenderam a programar sem usar nada disso e que provavelmente vão, se tivessem assistindo isso aqui, iriam dizer, isso aí não precisa de nada disso, esse cara tá viajando, eu nunca aprendi nada disso e hoje eu tô programando uma boa, enfim. Mas eu acho que, tipo, com certeza isso aqui vai ser útil pra algumas pessoas. Tá, então agora que a gente tá indo nesse sentido aqui, o que falta agora é só você apresentar o saque para o usuário, certo? Esse programa aqui, ele funciona. Na cabeça do tio ele funciona. Talvez na sua cabeça possa estar um pouco confuso, mas você possa criar uma outra versão dele na sua cabeça que você vai entender melhor porque foi você que desenvolveu. Mas vamos supor que o tio não entendeu bem o programa e não conseguiu identificar esse bug aqui. Eu vou propor esse cenário para trazer uma outra ferramenta, né? Que vai ajudar você. Ela é complementar ao pseudocódigo. Porque o pseudocódigo ele só precisa funcionar na sua cabeça, mas você precisa ter uma prova de que ele está realmente funcionando como você pensou que ele está funcionando. Então, essa ferramenta a gente chama de teste de mesa. De novo, você pode fazer isso no papel. Aliás, se você você pode usar o que você quiser. Eu vou usar uma planilha aqui. Mas você pode usar o que você quiser. Eu posso fazer aqui também. Aqui embaixo. Boa, eu vou fazer isso. Então, isso aqui se chama pseudocódigo. E o que eu vou fazer aqui... Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou... Se eu não me engano, é assim. Não. Isso. Vou fazer isso aqui. Porque aí eu vou trazer o teste de mesa pra cá. Então, como que funciona o teste de mesa? O teste de mesa é você tentando agir como o computador vai agir na hora de interpretar o seu programa. É você começar a entender na memória do computador como que esses valores vão atuar na memória do seu computador.
Não sei. Sinceramente, eu não sei. Até porque eu acho que teste de mesa... Quando você fala testes... Teste de uma forma um pouco mais genérica, é engraçado porque eu não... Eu não sei se é viés meu, mas as duas coisas não estão bem relacionadas. Eu não tenho uma relação muito clara de teste de mesa com testes de uma forma mais geral, assim. Mas pode ser. Eu não... Sei lá. Um teste de mesa também não tem uma regra de como que você faz ele. Você pode fazer ele da forma como funcionar melhor pra você. Mas basicamente o que você precisa é... Pensando como se você fosse o interpretador desse programa. E é um interpretador... Existe a arquitetura de von Neumann. É como se você estivesse incorporando o interpretador da máquina de von Neumann para fazer uma interpretação literal de linha a linha do que você quer fazer. Eu acho que eu vou fazer... Foi mal. Deixa eu ver se eu faço essa divisão, só que horizontal, acho que vai ajudar melhor a gente. Pra não esconder parte do código. Ah, meu Deus. Não é view. É um split. Cadê esse tipo de split? Isso aqui é o painel, na verdade. Por que isso... É só pra esconder as coisas que as... Run, não é run. Como é que eu posso ser tão perdido nessas horas? Layout, é isso. Split down, tá aqui. Pronto. Volta. Ok. Então tá aqui. Teste de mesa e o pseudocódigo. Então a ideia é você tentar ser o máximo de literal possível quando você tá tentando pegar desde a primeira linha. Isso aqui é outra coisa que falta para as pessoas. O que essa linha tá fazendo? O que a próxima linha depois dela tá fazendo? Né? Qual que é o motivo de você ter digitado aquela coisa ali que se digitou na linha tal? Isso é outra... Então o teste de mesa vai ajudar você a começar a pensar um pouco sobre isso. Então, eu tenho cédulas. Beleza, o teste de mesa é basicamente uma simulação de memória à medida que o programa avança. E eu posso só começar a digitar. Algumas coisas talvez não faça sentido eu ficar colocando toda a linha, como é essas cédulas, mas é bom colocar um lembrete dela, pelo menos. E o lembrete está aqui, então eu tenho essas cédulas. E aí eu começo a ter uma representação linha a linha das coisas acontecendo. Uma planilha poderia facilitar aqui isso, mas eu estou no editor de texto e a gente vai fazer isso no editor de texto, então. Então, eu tenho aqui solicitar o valor que a pessoa quer sacar e atribuir a variável valor. Então, já tenho com o que trabalhar aqui. Eu tenho uma variável chamada valor. E o teste, como é um teste de mesa, eu posso começar a simular as coisas. Então, eu posso dizer que o valor que eu quero usar aqui, vamos pegar o primeiro caso que o próprio Guanabara usa. Ele usa, antes de usar esse 1765, ele usa um outro valor. Ele usa 120. Esse é o primeiro caso dele. 120. Então, vou colocar aqui 120. Certo? Esse é o valor que eu vou usar. E aí eu vou ter uma estrutura de repetição. Né? Então, vou lá. Valor... Ele pede para repetir enquanto o valor for maior que zero. Então, quanto que é o valor? É 120? É maior que zero? É. Então, eu vou entrar aqui e vou falar assim, ó. Se o valor for maior que 50, e o valor é maior que 50? É. Então, eu sigo para a próxima linha. Acrescenta uma nota de 50 ao saque. Então, opa, peraí. Então, agora eu tenho uma outra coisa aqui chamada saque. E eu vou colocar uma nota de 50. Então, eu vou colocar dessa forma aqui, assim, ó. Notas de 50 é igual a 1. Se estiver muito confuso, talvez seja o primeiro ponto em que eu
preciso revisar o código, né? Então, eu posso dizer assim, acrescenta 1 né, a variável notas de 50, por exemplo. Eu posso começar a fazer as coisas assim. E talvez assim comece a ficar um pouco mais claro, porque agora eu tenho uma variável mais... um nome dado para uma variável notas de 50. 1. Isso começa a sugerir algumas coisas que você pode começar a fazer no seu programa. Pode colocar então, notas de 20. Tio, por que você tá dando esse nome com esse símbolo sublinhado, esse traço embaixo? Eu não poderia colocar só um espaço? Poderia, não tem regra de compilação aqui. Pra mim, eu tô colocando isso pra deixar muito claro que isso aqui é um nome. Essa combinação toda aqui é um nome e não... Então, ter essas palavras separadas assim, pode não deixar isso tão claro pra quando eu for interpretar isso aqui e implementar o código final. Então eu tô deixando isso aqui como um lembrete. Isso aqui é um nome. Certo? Notas de 1. Pronto, eu acho que agora eu tenho, dando nomes, eu posso voltar pro meu teste de mesa e começar a pensar um pouco melhor na forma como eu tô criando essa descrição toda na memória. Então, antes de colocar esse 1 aqui, vamos colocar 0 e iniciar esses contadores todos. Notas de 10, 0. Notas de... Eu pulei. Vou colocar notas de 20, notas de 10, 0 e notas de 1. Se você estiver usando uma planilha, você pode tratar isso como colunas. E isso pode facilitar para você. Né? Você vai lá e coloca uma coluna chamada notas de 50, outra coluna chamada notas de 10, outra de 20 e tal. E você coloca todas com 0 e você vai atualizando o valor linha a linha na planilha. Eu posso até demonstrar isso depois, porque isso pode simplificar para algumas pessoas do que ficar escrevendo esse modo texto. Né? Quando eu fazia teste de mesa, eu fazia tabelinha no papel. Era isso que eu colocava. O nome da coluna era o nome da variável e qual era a situação dela em cada vez que o código era executado. Então a gente começa assim, desse jeito. O valor é 120, as notas, o número das notas e tudo mais. Então, voltando para a execução, o nosso valor 120 é maior do que 0 e é maior do que 50, então eu acrescento 1 para as notas de 50. Então agora eu falo valor continua sendo 120, eu estou seguindo o meu código aqui. Notas de 50 eu coloco 1. Notas de 20 continuam sendo 0, elas não foram alteradas. Notas de 10 continuam sendo 0, elas não foram alteradas. E notas de 1 continuam sendo 0, elas não foram alteradas. A próxima linha vai para um senão. Um senão significa que eu estou ainda avaliando a mesma condição. Eu posso saltar isso aqui para o final. E para o final, deixa eu colocar, né? Tipo, aqui é como se eu tivesse um... voltar. Vamos, né? A gente está estruturando o nosso pensamento para deixar o programa cada vez mais claro do que ele está fazendo. Então, isso aqui é voltar, porque é isso que a estrutura de repetição faz. Ele volta para cá. Então, voltando para cá, a gente volta para o ponto onde ele fala: o valor é maior que 120, e aí você vai se dar conta, sim. O valor é maior que 0, e você vai se dar conta de que, sim, o valor está maior do que 0. Na verdade, o valor não mudou. E isso pode ser um problema. Bom dia, X-Tecno, tudo bem? Isso começa a te chamar a atenção para um potencial problema. Porque se na hora que ele entrou aqui a primeira vez, ele chegou à conclusão de que precisa colocar um
uma nota de 50 e o valor não mudou, o que vai acontecer aqui? Eu vou... Nessa execução do que a gente está fazendo, ele vai, de novo, trazer o valor 120. Ele vai... Se ele é maior que 0, ele vai entrar aqui. Se ele é maior que 50, ele vai entrar aqui e vai acrescentar mais uma nota de 50. Notas de 50 é igual a 2. Eu tô me arrependendo já de estar fazendo isso num editor de texto, em vez de colocar numa planilha ou desenhar no ScaleDraw. Então, se alguém aí estiver falando, nossa, tio, o que você tá fazendo? Eu tô arrependido também. Mas tá tudo bem. Notas de 10. E notas de 1. Também não mudou. E aí ele vai voltar de novo. E ele vai voltar de novo. E mais uma vez, ele chegou aqui no valor ser maior que 0. Ele continua sendo maior que 0. Só que, de novo, na verdade ele não mudou. Ele não só continua sendo maior que 0, como ele continua sendo exatamente o mesmo valor. Temos um bug. Certo? E se você quiser provar que temos um bug, é só você continuar executando. Valor. Nem sempre a gente tem um teste tão fácil de pegar esse bug. Imagina se eu tivesse colocado um valor aqui 1725, que eu acho que era o segundo teste que o Guanabara fez. A gente ia ter que repetir isso muitas vezes, mas porque a gente pegou um valor um pouco menor, 120, a gente consegue identificar esse bug já na terceira iteração. Porque a gente vai colocar, sim, ele é maior que 120, entrou na repetição. Se ele é maior que 50, ele vai de novo entrar aqui e vai dar mais uma nota de 50. E aqui a gente já entendeu que definitivamente tem um bug. Certo? Porque 3 notas de 50 dá 150. E o valor que a pessoa queria sacar é 120. Então isso aqui tem um problema. Então a gente pode pensar agora sobre esse problema e tentar resolver esse bug. O problema é, o valor não tá reduzindo. Eu preciso reduzir esse valor. E é aí que entra na solução que o tio tinha proposto anteriormente. Subtrai 50 do valor. E aí a gente pode voltar e começar o teste de novo. Provavelmente a gente já pode inferir que esse bug está se repetindo nos outros lugares e colocar a solução aqui. O tio tá pegando um atalho, talvez. Talvez a pessoa que estiver fazendo isso não tenha não veja isso como algo tão óbvio e precise passar por isso. Então não tem problema, passa por isso, faz isso. Entra lá, faz o teste de mesa e vai testando cenário por cenário. Opa, subtrai 10 do valor. E subtrai 1 do valor. Então não tem problema se não tiver óbvio e você quiser fazer esse teste, faça, né? Tipo, não pule as etapas se para você as coisas não estão claras. Não pule as etapas. Então, vamos refazer esse teste aqui. Ele começa da mesma forma. Eu tenho essas cédulas, eu tenho esse valor para sacar e eu tenho esses contadores, eles estão zerados. Então, vamos para a primeira execução. Repetir enquanto o valor for maior que 0. Ele é maior que 0. Então, vamos lá. O valor continua sendo 120. E aí, se o valor for maior que 50, ele acrescenta uma notas de 50. Você vai aqui, notas. Então, o legal de usar planilha é que a gente teria isso aqui copiado. Certo? Tipo, copiado que eu digo assim, a referência já tá lá em cima, você só copia as coisas. Mas então vamos lá, a gente tá nessa linha aqui executando e atualizando os valores. Eu acrescento 1 a notas de 50. As outras eu não mexo, mas a linha que tem logo abaixo vai dizer subtrai 50 do valor. Então peraí. Então eu tenho que atualizar aqui o valor. 120 menos 50 é igual a 70. Ok.
E aí ele vai escapar todo o resto aqui e vai voltar e repetir. Então, se ele vai voltar pro loop, isso já sugere que eu tenho uma nova linha aqui no acompanhamento que eu faço da memória. Então ele vai entrar de novo e vai falar: o valor ainda é maior que 0? É. Só que agora pelo menos o valor está atualizado. O valor ainda é maior que 50? É. Então eu acrescento mais uma nota de 50. E que é essa linha aqui. A próxima linha subtrai 50 do valor, então 70 agora vira 20. Ok. E eu pulo essas outras etapas, porque a estrutura de seleção já selecionou o caso que ela queria, venho para o final, no final ele vem voltar, então ele volta de novo para essa etapa. O valor ainda é maior que 0? Sim. Então ele entra. O valor é maior do que 50? Dessa vez não. Então dessa vez ele vai para a próxima etapa. A próxima etapa na seleção vai falar: já que o valor não é maior igual a 50, ele é maior ou igual a 20? Sim. Então acrescenta uma nota de 20. Então a gente atualiza aqui uma nota de 20. E subtrai 20 do valor. Eu devia ter criado mais uma linha, foi mal. Eu pulei essa etapa aqui. Então, acrescenta uma nota de 20 e subtrai 20 do valor. 0. E aí, porque ele já selecionou, ele pula as outras hipóteses, as outras condições. Chega no voltar, ele volta para o repetir. E no repetir agora ele vai falar de novo: o valor é maior que 0, só que dessa vez, não. O valor não é maior que 0. Então, você pula toda a etapa da repetição e vem para o apresentar o saque para o usuário. E aí, você pode até colocar as coisas aqui um pouco melhor. Agora você tem contadores, você pode dizer: apresentar ao usuário quantas notas de 50 ele está recebendo e quantas notas de 20, quantas notas de 10 e finalmente quantas notas de 1. E beleza. Acho que com isso aqui você já tem uma versão que está funcionando do seu programa na sua cabeça. E você acabou de provar para você que ela está funcionando. Então agora você tem condições de olhar para isso aqui e falar: tá, como que eu pego isso aqui e transformo num programa Python? Vamos lá. Vamos fazer esse exercício. O tio vai criar um arquivo novo, salvar ele como... Ah, que droga, hein? Eu tô no Windows, porque eu abri o porcaria do VS Code no Windows. Deixa eu conectar no WSL. Não precisa... Durante o save change, ele vai... Será que ele vai desconectar? Ele vai desconectar. E eu perdi os arquivos. Eu consigo ser estúpido. Puxa vida. É sério mesmo? Eu não posso reclamar, ele perguntou. Ele perguntou, já era. Eu perdi. Perdi o seu do código. Puta merda. Ai, que Deus do céu. É muita estupidez, né? Eu acho que eu vou ter que digitar tudo de novo, é isso?
Então fica a lição pro tio. Fica a lição pro tio. Pseudocódigo. Vamos lá, fazer rapidão aqui. Pseudocódigo. Eu tenho essas cédulas. Cédulas 50, 20, 10 e 1. Solicitar o valor saque. Certo? E eu posso definir contadores, notas de 10, notas de 50, 0, notas de 20, 0, notas de 10, 0, e notas de 1 é 0 também. E aí eu digo, repita enquanto valor for maior que 0. Ele já está tentando interpretar isso aqui como alguma coisa. YAML. Então, volta lá de novo, é plain text. Então, repita enquanto o valor for maior que 0. Uma estrutura de repetição, eu volte ao início. Faz sentido? E aí eu posso dizer assim, se valor for maior ou igual a 50, acrescente 1 a notas de 50, subtraia 50 do valor. Se não, se valor for maior ou igual a 20, acrescente 1 a notas de 20, subtraia 20 do valor. Até aqui tudo bem? Se não, e aí só mais um, se não eu tô indo um pouco mais rápido aqui porque eu fui meio estúpido. Então, notas de 10, subtraia 10 do valor. E o último, se não, existe uma notas de 1 e subtraia 1 do valor. E volte ao início, e aí você pode presente ao usuário a quantidade de cada cédula. De cada... Isso. De cédulas. Pronto. Que ele irá receber. Ele? Hã? Enfim. Tá bom. Deixa eu pegar um atalho aqui só pra gente poder andar logo com isso. Temos aqui o nosso pseudocódigo e eu consigo agora pensar em criar um programa Python. Então aqui eu vou falar que isso aqui é Python. Ok. E aí, bom, o tio não é programador Python. Algumas coisas eu não lembro muito bem como é que funciona. Eu acho que funcionaria assim, né? Print. Vamos começar primeiro falando assim, né? Caixa eletrônico. Né? E aí, vamos lá para o nosso pseudocódigo. É bom colocar isso aqui, porque você está tentando interagir com o seu usuário, mostrar para ele o que está acontecendo. Tá tudo bem. Mas vamos lá no pseudocódigo e dizer, tá.
Cédulas. Ok, eu sei quais cédulas eu tenho. Eu posso colocar isso numa variável? Eu posso. Eu não sei se preciso ainda. Então, na hora de fazer essas... finalmente, na hora de trazer a coisa para a linguagem, é a hora que você vai começar a tentar julgar algumas coisas. Solicitar o valor do saque. Então, beleza. Então, eu tenho que pedir para o usuário digitar um valor e colocar ele em uma variável. E aí, o nome da variável está aqui já sugerida para mim. Então, eu posso dizer que valor é igual a... eu acho que eu vi o pessoal fazer isso, é isso? Int input. Digite o valor que deseja sacar. Tá certo aí, o pessoal de Python? É assim mesmo? Quem mais de Python puder me ajudar, eu agradeço. E aí ele tá falando, vão definir os contadores. Isso aqui são variáveis. A gente define da mesma forma que a gente colocou ali. Eu não sei se Python tem aquela notas de 50. É igual, você consegue definir várias assim? Notas de 20 igual notas de... Isso aqui pode ser confuso para as pessoas? Eu não sei nem se funciona. Notas de 1 é igual a 0. Ele inicia tudo junto assim. Funciona? Será que isso aqui é muito confuso para alguém que está começando? Será que alguém que está começando prefere ver assim? Talvez assim fique um pouco mais claro, né? Funciona, beleza, obrigado. Mas talvez para quem está começando, isso aqui seja um pouco mais claro do que da outra forma, né? E aí, vamos lá, vamos voltar para o pseudocódigo. Sempre olha para o seu pseudocódigo, dá uma olhada como é que ele está fazendo. E aí você vai falar assim, tá, repita enquanto, tá, o Guanabara me ensinou isso aqui. Isso aqui é um while. Um while valor maior que 0. Então, ok, vamos lá. While. Dá uma linha para poder organizar um pouco as coisas. While valor maior que 0. Ok. Próximo ponto é se o Guanabara me ensinou isso aqui. É um if. Então, if valor maior ou igual a 50. Ok. Então, if valor maior ou igual a 50. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que acrescentar 1 a notas de 50. Eu sei fazer isso. É uma operação matemática. Eu só preciso ver aqui. Notas de 50 é igual. E aí, esse aqui é um padrãozinho já de programação que você vai usar a vida inteira. Notas de 50 é igual a notas de 50 mais 1. Algumas linguagens têm atalhos para isso. Algumas linguagens você consegue dar um mais igual a 1. Talvez o Python suporte isso aqui. Algumas linguagens têm também um operador próprio para fazer o incremento de 1. Acho que Python não suporta isso. Tudo bem, mais igual a 1 serve. Se isso aqui tá confuso, você usa essa anotação aqui. E você tem que ficar atento, porque isso aqui é uma das coisas que você mais vai fazer na sua vida. É fazer esse tipo de atribuição. Isso aqui é um acumulador, né? Seja positivo, negativo, não sei se dá para dizer. Acumulador negativo é uma parada que em português talvez não faça muito sentido, mas a ideia é você tá usando o valor anterior da variável para poder calcular o novo valor. É isso que você está fazendo. Você vai fazer isso a vida inteira em programação. Você vai encontrar isso o tempo todo. Isso é um primeiro padrãozinho que você vai ter na forma como você programa. Mas se você sabe usar esses atalhinhos, eles já facilitam a vida bastante. Beleza, predador. Qual que é o próximo passo lá do pseudocódigo? A subtrair 50 do valor. De novo, você tá usando o próprio valor como referência para o novo valor que ele vai receber.
Então, você pode vir aqui e falar assim, valor é igual a valor menos 50. Ou você pode usar o atalho de novo. Valor menos igual a 50. Isso é um atalho útil. Porque a gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso com tanta frequência na programação que as linguagens já trazem esse tipo de atalho aqui. Porque isso aqui é constantemente presente na vida de quem está programando. Beleza. Qual que é o próximo passo? Ah, agora é um outro step, é uma outra condição, é um outro caso da seleção. Então, vamos lá. Então, em Python, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que eu volto para cá. Se eu quiser que o meu código funcione, eu tenho que manter as coisas alinhadas aqui. E aí eu digo... elif, é isso? Else if em Python é elif. Se o valor for maior ou igual a 20. É isso que eu estou dizendo aqui. Certo? Se não, se o valor em Python, isso aqui está dizendo, primeiro, eu ainda estou dentro da mesma estrutura de seleção, isso é importante, mas ela está avaliando um outro cenário. Então, isso aqui é um else if, ou em várias linguagens, mas em Python é um elif. Então, elif, valor maior ou igual a 20. E aqui eu tenho já um padrãozinho também. Eu sei que eu vou pegar aqui notas de 20 mais igual a 1. Provavelmente aqui é a hora que você começa, talvez, você começa a se questionar. Pera, eu tô repetindo coisas. Valor menos igual a 20. Se isso começa a te incomodar um pouco, isso é legal, porque você tá começando a se questionar. De novo, isso não tem a ver se tá certo ou se tá errado, mas você começa a ter uma ideia mais clara de o quão eficiente é o código que você tá tendo. E talvez você comece a ter uma certa motivação para ir atrás de outras formas de resolver esse problema. Mas enquanto isso, a gente vai só adaptando o nosso código aqui. O próximo passo é fazer a mesma coisa com 10. Então, elif. Se você ainda não pegou essa parte, esse padrãozinho, continua fazendo então linha a linha. Não tem problema. Então, essa linha, qual que é a próxima linha? Ah, a próxima linha é acrescentar 1 a notas de 10. Se você ainda não identificou esse padrãozinho, não tem problema. Mas você vai acabar, de tanto que você pratica isso, você vai começar a interpretar essas coisas e começar a identificar essas repetições. Notas de 10 mais igual a 1 e valor menos igual a 10. E por último, else. Notas de 1 mais igual a 1, valor menos igual a 1. Legal. E aí agora eu posso vir aqui e ele está dizendo, depois que termina, eu não tenho uma forma específica de dizer que o bloco fechou. A forma como eu entendo que o bloco fechou é quando eu saio desse alinhamento. Ok, então é assim que funciona em Python, é assim que a gente vai usar aqui também. Mas eu tenho que apresentar ao usuário a quantidade de células que ele ou ela vão receber. Então, print. E eu posso fazer isso tão simples quanto, acho que a interpolação, é isso? É assim que funciona? Print. F. Você recebe. Isso, coloca notas de 50. Então, como notas de 50, isso aqui é o valor da variável, mas vamos explicar para ele o que é. Então, notas de 50. Parece repetição, porque o texto tá, o código tá repetindo palavras, mas você tem que entender a diferença do que isso aqui tá fazendo e do que isso aqui tá fazendo, né? Então, isso aqui tá pegando um valor de uma variável e trazendo para a mensagem, isso aqui tá dando um contexto na mensagem sobre o que esse valor significa. Vamos fazer isso para as outras notas. Então, vamos repetir isso aqui. Notas de 20. Notas de 20. Notas de 10.
notas de 10 e, finalmente, notas de 1, notas de 1. E a gente pode, finalmente, pedir pro VS Code executar isso aqui pra gente e ver o que vai acontecer. Tá, eu tenho que salvar esse arquivo. Lógico que eu tenho que salvar. Então vamos salvar em algum lugar. Deixa eu colocar. Eu tenho lá, projetos. Sério? Projetos. Eu vou criar, sei lá. Guanabara. Pronto. Guanabara barra caixa eletrônico. Ponto pai. Beleza. Tá aqui. E aí eu vou falar, tá, executa isso aqui pra mim. Eu quero ver isso aqui funcionar. Roda no Python Debugger. Python com um arquivo Python. Então, ele começou aqui a executar o programa e falou, digite o valor que deseja sacar. O primeiro valor que o Guanabara testou foi 120. Então, como colocar 120? E ele mostra pra mim, olha só, você recebe 2 notas de 50, uma nota de 20, 0 notas de 10, 0 notas de 1. Certo? O outro valor que ele testa, vamos voltar lá no vídeo dele pra ver. Ele pegou 120. Aqui ele só exibiu as notas que você está entregando. Ele não exibiu as notas que o usuário não vai receber. Bom, você pode fazer isso aqui, certo? Dá para fazer. Vamos lá. Tá acontecendo? Tá, beleza. Então, se você quiser implementar do jeito que ele implementou, você pode falar, então, if notas de 50 maior que 0. E você alinha isso aqui para poder entrar no if. E você faz isso para os outros. If notas de 20 maior que 0. Tio, mas eu não tinha essa noção. Então volta lá no pseudocódigo. Tenta aplicar lá primeiro. Tenta refletir sobre isso lá antes. If notas de 1. A ideia aqui é você conseguir exercitar esse tipo de raciocínio. Eu fiz alguma cagada aqui, isso? Eu não sei de onde que veio isso. A ideia é você exercitar esse raciocínio. Para você exercitar esse raciocínio aqui. Para você entender, primeiro, que o principal desafio do exercício não está ainda na linguagem. Não tô falando que isso aqui é fácil. Não tô falando que aprender o while é fácil, e aprender o if é fácil. Mas provavelmente você tem dois desafios separados, que é, sim, eu tenho que aprender o que é o while e o que é o if, mas acima de tudo, eu tenho que aprender como que eu monto um programa que vai funcionar, que vai fazer o que eu preciso que ele faça. Acima de tudo, esse aqui é o desafio. Porque depois que você supera esse desafio, aí fica fácil você encarar o Python e falar, tá, como que eu faço isso? E aí fica fácil, pode ser uma palavra forçada do tio aqui agora, mas fica possível você transferir isso daqui para isso daqui. Né? Então agora que eu fiz, vamos lá ver se eu executar de novo esse programa aqui e fizer o teste com o que o Guanabara usa, que é o próximo valor que ele usa. Eu quero 5. 1765, vamos lá. 1765. E ele vai falar, olha só, você está recebendo 35 notas de 50, uma nota de 10 e 5 notas de 1. Vamos ver o que vai acontecer para ele? Reais. Então ele vai me dar 35 notas de 50, uma nota de 10 e 5 notas de 1.
Ó, tio, mas a mensagem que eu tô exibindo não tá igual. Tá bom, então adapta o seu programa pra ficar igual, se você quiser que fique igual. E faça essas impressões aqui, muda a mensagem que você tá colocando. É esse que é o Guanabara. Esse que é o famoso Guanabara. O tio falou que ia mostrar como que você faz isso em planilha, porque pode ser um pouco mais fácil, o teste de mesa. Então vamos fazer isso. Rapidão. Eu vou... Vou trazer aqui pra cá só pra não ter nada pessoal exibido até abrir a planilha. Eu não tenho Excel instalado. Drive. Vamos lá. New Google Sheets. Eu não uso muito isso no meu dia a dia. Mas tá aqui. Tá tranquilo de chegar? Talvez fazer algum zoom. Faz sentido? Aplicar algum zoom aqui? Colocar uns 150. Tá ótimo. Então como que você faz um teste de mesa usando uma planilha? Basicamente, lembra o que o tio fez? Tem uma variável chamada valor. Tem uma variável chamada notas de 50. Notas de 20. Notas de 10. E notas de 1. Então o valor que eu coloquei lá, o primeiro teste que a gente fez, foi 120. E os contadores começam todos zerados. E aí você fala assim, tá, ok. Eu entrei pela primeira vez lá na minha estrutura de repetição, certo? Então o valor é 120. Vamos fazer isso aqui. Isso aqui vai ser péssimo, né? Acho que eu vou ter que... Meu Deus. Oh, meu Deus! A galera que gosta de falar de Window Manager deve estar rindo agora. Cadê? Cadê, tio? O que tá acontecendo aqui? Cadê a porcaria dos tiles? Eu não... Aqui, assim. Ele não tem a porcaria do tile de baixo. É isso. Ah, meu Deus. Bom, dane-se, eu vou fazer assim e assim. Vamos voltar lá pro VS Code. Cadê o nosso pseudocódigo? Tira essas barras todas aqui que não vão ajudar agora. Tá aqui o pseudocódigo. Como que eu faço um teste de mesa numa planilha, tio? Então, da mesma forma, a gente pega... Deixa eu só, pra variar, fazer a porcaria do tile aqui também. Joga ele lá em cima e arrasta pra cá. Aí pronto. Olha só, eu tenho tiles. Então tá. Bem-vindo de volta. Como que eu escondo essas porcarias aqui, viu? Deve ter um modo... Que saco isso, hein? Pior que eu tenho quase certeza que tem um jeito de esconder as paradas aqui. Show comments full. Não, não é nada disso que eu quero. Eu só queria tirar essa barra toda aqui. Não é isso. Deixa quieto. Deixa quieto. Vou ter que visualizar as coisas dessa forma mesmo. Então, na primeira execução, repita enquanto o valor for maior que zero. O maior é 120. Desculpa, o valor é 120. É maior que zero. Então ele entra. O valor é maior ou igual a 50? É, então ele entra. Então acrescenta 1 a notas de 50. Você vem aqui, então, quanto que é a nota de 50? 0. 0 mais 1 é igual a 1. Certo? Subtrai 50 do valor. Então o valor é 120, 120 menos 50 é 70. E aí, como a gente lembra,
Estrutura de seleção, selecionou um, ela pula os outros e chega na linha, volta para o início e vai de volta para a repetição. Ok, então esses valores aqui acabaram não sendo modificados durante essa execução. Quando volta lá para o começo, ele de novo pergunta, o valor é maior que 0? 70 é maior que 0, então vamos entrar lá. O valor é maior que 50? Sim, é maior que 50, então ele entra aqui. Acrescenta 1 a nota de 50. Se ela está valendo 1, 1 mais 1 igual a 2. E subtrai 50 do valor. Então 70 menos 50 é igual a 20. Lembra de novo. Isso aqui é uma estrutura de seleção. Seleção pula os outros casos. Então os outros casos continuam todos iguais. E eu volto lá para o começo. O valor é maior que 0. Sim, ele é maior que 0. Ele é maior que 50? Dessa vez não. Ele é maior ou igual a 20? Ele é maior ou igual a 20. Então acrescenta 1 a nota de 20. Aqui, ó, essa aqui é a nossa coluna de notas de 20. Saco. Ela valia 0, então agora ela vale 1. E eu subtraio 20 do valor. E o resto dos valores permanecem iguais, eu não mudei eles. É um pouco mais fácil de fazer assim do que no modo texto que eu estava fazendo naquela hora, certo? Um pouco mais tranquilo de direcionar. Talvez fique mais fácil ainda se você fizer no papel manual. Você pega uma caneta e um papel e você vai rabiscando os valores lá. Talvez seja mais fácil para você. Termina a estrutura de seleção, ele volta para o começo. O valor é maior que 0. Dessa vez não, então ele terminou. Então você está aqui. Você tem 2 notas de 50 e uma nota de 20. Certo? É isso. É assim que a gente começa a pensar em programas sem se preocupar tanto com a linguagem, porque quando a gente está começando, a linguagem... O programa é um desafio, a linguagem é outro. Com o tempo, à medida que você exercita essas coisas, aí você agora chega num ponto em que você consegue mais ou menos pensar o programa e a linguagem ao mesmo tempo. Porque isso aqui já não vai ser mais tão desafiador. Pensar no while, pensar no if, já deixa de ser uma parada desafiadora e você tem tanta facilidade de pensar nisso aqui da mesma forma como você pensaria nisso aqui. Mas enquanto você não tem essa como é que eu posso dizer? Essa ligação, ela não tá tão bem estabelecida. Então, separa essas duas etapas. Começa por essa etapa aqui primeiro, que é pensar no programa. E só depois você encara a linguagem que você está tentando aprender para poder fazer. A X-Técnica está falando, uma coisa que eu sempre sinto falta quando o pessoal vai ensinar a galera a programar é falar o quão burro o computador é e o quão limitadas são as linguagens de programação em relação ao pensamento abstrato humano de resolução de problemas. Eu acho que a gente tem uma atitude muito subestimada da capacidade literal que um programa que a execução do programa segue, né? A gente superestima o intelecto do computador por trás e a gente subestima a capacidade dele de ser literal. Programar é tipo... Exatamente, é pra explicar pra uma pessoa... Exatamente. Explicar pra uma pessoa muito burra como resolve um problema. Você tem que desmembrar muito e fazer muitos passos esquematizados. Isso é o que a X-Técnica tá dizendo aqui. Então pensa numa pessoa muito limitada. Ela não consegue inferir as coisas que você tá falando só porque você tá falando. Tem uma piadinha
uma piada famosa da internet, essas piadas de relacionamento, né? De relacionamentos hétero. Em que a mulher pede pro marido, vá na padaria e compra pão. E se tiver leite, traz 2. E tipo, e aí o marido volta pra casa com 2 pães dizendo tinha leite. Por mais que a piada aqui é uma piada super estereotipada, mas não é esse o ponto. É tipo assim, mas o computador, ele é esse marido aí. Ele é o marido dessa piada. Ele funciona exatamente dessa forma. Então ele não infere coisas. Ele não tem essa capacidade de inferir. Ele vai obedecer às instruções de forma literal. E na verdade, isso é uma ferramenta. Só que é uma ferramenta útil. É bom você saber que é assim que ele funciona. Isso vai ser útil pra você. Mas primeiro você precisa entender esse funcionamento. Essa piada é de 1950. Ela tá em 2005. Pois é. A mulher. Pois é. A mulher casou com o robô. Bom, eu acho que. Eu acabei. São 2 horas. Eu fiquei 2 horas nisso. Acho que, tipo. Transformar isso aqui num VOD vai ser um VOD longo. E as pessoas hoje não querem saber de coisas longas. Então. Tem essa pequena. Como é que eu posso dizer? Essa pequena tragédia de achar que talvez esse conteúdo aqui vai estar disponível para pouco interesse. Mas. Sei lá. Eu vou ficar, pelo menos, satisfeito de deixar isso aqui disponível e talvez em algumas das lives que eu participe poder sugerir pra pessoa, assiste isso aqui. E se a pessoa tiver alguma paciência pra assistir, talvez seja útil pra ela. Eu sei, sim, eu particularmente não tenho. Eu assisto alguns conteúdos longos também, né? Tem diversos pra mim, mas eu tô. É que lá no começo eu tava fazendo essa reflexão, né? Que as pessoas hoje querem tudo. Né? Tipo assim, existe um. A demanda hoje é imediata. Se eu quero aprender Python, eu quero aprender Python agora. Eu quero aprender. Eu vou ficar 2 horas ouvindo o tio falar sobre uma parada. Eu podia ficar 2 horas aprendendo Python. Tem a questão da geração TikTok, predador vegano, mas tem também o fato de que a demanda hoje cobra isso das pessoas. Então, meio que uma coisa piora a outra, sabe? Tipo, é dose isso. É um pouco. Sei lá. Seria ótimo se a gente conseguisse de alguma forma demonstrar de forma clara o valor que tem. Para um pouco. E respira. Aliás, que essa é uma das coisas que mais me deixa frustrado quando eu acompanho algumas dessas lives. É o quanto eu fico pensando isso. Respira. E a pessoa não tá nesse clima. A pessoa ela tá frustrada, tá estressada e tá desesperada. E a ponto, inclusive, de tipo assim. De não saber o que tá acontecendo de errado, então ela começa a abrir uma linha e começa a digitar qualquer coisa. E é impressionante como é literalmente qualquer coisa. Coisa que não faz o menor sentido mais. E tudo que ela precisava fazer é só parar um pouco, respirar e tentar entender, né? Tipo, essa linha, o que ela tá fazendo? Ah, peraí. E talvez o problema é que o que tá na frente dela não é algo que ela compreenda, porque ela não entendeu ainda. Né? O que tá na frente dela é uma parada estranha. Ela ainda não consegue compreender esses símbolos aqui e fazer associações. Então, se ela voltasse pra cá, talvez ela ia falar assim, peraí, então agora eu consigo colocar as coisas em ordem na minha cabeça. E aí, depois que eu colocar as coisas em ordem na minha cabeça, aí eu volto pra cá e encaro essas outras coisas aqui. Esse que é o ponto do tio. E
E é isso. Legal?